Olá, está começando mais um Novos Tempos. E hoje nós vamos conversar sobre o desafio de educar uma geração conectada, a geração C. Você já ouviu falar nesse termo? É um tipo de comportamento das pessoas que vivem cada vez mais conectadas. A geração C é caracterizada por jovens entre 18 e 34 anos, mas não está restrita apenas a esse público. Se você passa o dia todo com o celular, inclusive dormindo com o smartphone ao lado da cama, atualiza diariamente suas redes sociais, faz compras pela internet, adora ver vídeos no YouTube, então você faz parte da geração C. Conversar com os meus amigos, namorado, comunicar com meu pai quando eu tô indo embora para ele me buscar. É o tempo todo. Para tudo, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo. Eu uso para fazer trabalho de dificuldade, para conversar com minha família, com tudo. Ai, quase o dia todo. Menos no serviço, porque é proibido. 24 horas eu uso o telefone para trabalhar, eu uso o telefone para conversar com as pessoas, eu uso o telefone para distrair. Eu preciso de telefone o dia inteiro. Sem internet, ficar sem internet, sem celular um dia é difícil de conseguir. Mas eu não consigo ficar sem internet. Para quem atua no dia a dia da educação, é claro que a geração de jovens hoje na idade escolar possui hábitos de comunicação diferentes das gerações anteriores, principalmente pela forma como lida com tecnologia e utiliza os recursos da internet para estar em contato, aprender e se divertir. Quem está aqui no estúdio com a gente para bater um papo sobre a geração C é o professor de Filosofia e Sociologia, Paulo Henrique Souza. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Obrigado a vocês pelo convite. E parece que essa geração, ela não consegue viver desconectada, né? E isso faz com que aconteçam mudanças de comportamento nessas pessoas? Sim, olha, na maioria das vezes, para quem está na escola pela manhã, eles chegam sonolentos, em virtude de ficar na comunidade cibernética a noite toda, ou grande parte da noite, também com jogos eletrônicos, né? Dando continuidade a essa nossa conversa, né? A Ana já expressou nossa alegria de recebê-lo aqui no Novos Tempos. Eu queria começar exatamente por aí, né? Para a gente caracterizar melhor a geração C. Porque realmente pensar as mudanças culturais, como que elas nos afetam, os avanços tecnológicos, e que impacto tem, é uma reflexão constante na nossa vida. Agora, essa geração foi caracterizada por geração C. Mostra para nós os traços predominantes dessa geração. Então, essa geração começa a aparecer no cenário mundial logo depois da crise da União Soviética. O C não é só de celular ou computador, é um C que caracteriza o capitalismo. Ah, não é conexão. Não é só a convergência e a conexão eletrônica, não. Depois, com o surgimento dessa sociedade capitalista, que acabou se infiltrando também na China, né? A China é meio termo, né? Metade capitalista e socialista para fora. O que acontece? A necessidade de comunicar aumentou, uma vez que, com a queda do Muro de Berlim também, as reformas da União Soviética, a geração que nasce a partir dessa data, dos anos 90, ela é chamada de geração C. Alguma âncora pedagógica e teórica que ajuda é quando Edgar Morin publica a teoria da complexidade e os 7 saberes para poder educar essa geração. Ou seja, é uma geração mundializada. Uhum. E é também bastante famosa a expressão, né, geração milênio. Se a gente pudesse estabelecer um comparativo entre geração C e geração globalizada, global, né, milênio, seria a mesma ou você percebe diferenças? Tem links que nos ajudam com a geração milênio. O que vai acontecer aí? Na medida em que a cybercultura começa a tomar conta do mundo, inclusive da África, hoje as tribos africanas já têm também o seu celular, em muitos casos, isso acabou ampliando a noção de conversa, de comunicação, de conteúdo. Então, a geração milênio ela pode ser enquadrada também como geração de coletivo conectado, que é o conceito ligado à geração C. É uma geração que está coletivamente conectada, mesmo as mais pobres.
Mesmo aqueles que estão, então, excluídos das tecnologias assim, de ponta, de internet, de conexão, também podem ser caracterizados como geração C, então. Que acaba sofrendo o impacto dessa geração que, além de ser capitalista e comunista e consumista, ela se propõe a cada vez mais criar conteúdos para chegar à maioria do planeta, na maior parte do planeta. E aí isso acaba se transformando também num conflito civilizatório. Veja bem, um africano que não tem nem comida, mas que já está conectado a uma TV para poder assistir aos jogos, para poder ter entretenimento, né? Então, a conexão chegou de uma maneira assustadora e tem tomado conta do mundo. Pior ainda na escola. Paulo, mas pelo que eu percebo da sua trajetória como educador, que também sou, você vem se debruçando já há algum tempo sobre isso, né? Sobre suas pesquisas. Isso. São 10 anos de estudo nesse sentido. No mestrado, eu estudei mais a questão da fronteira móvel. O que é a fronteira móvel? É a fronteira móvel do imaginário religioso católico. E aí eu descobri uma outra coisa que é o fiel midiático, é aquele fiel que vem, que assiste pela TV o rito, e será que ele participa efetivamente do rito e do mito? E isso me chamou a atenção com os jovens que eu trabalhava na escola, né? Afinal de contas, eles estão na aula, mas será que eles estão de corpo presente ou estão conectados lá conversando com algum colega, trocando outros tipos de bagunça? Hoje a bagunça é mais silenciosa. A bagunça é clicar no celular e mandar alguma mensagem de WhatsApp. Às vezes na mesma roda eles estão... Entre si, quer dizer, a proximidade papo. física não impede... A gente fala que a geração C tem uma crise de contato. Ela clica muito, mas faz pouco contato. Assim, contato pessoal mesmo. Tudo passa pelo lado virtual. Parece que eles vivem on, né, mas estão off. Então procede essa afirmação que eu li recentemente na mídia, não esqueci o nome do educador, que fala assim: nós estamos cada vez mais tecnologicamente conectados, mas estamos nos comunicando menos. Então isso procede. Procede. Inclusive no campo da família. É assustador quando você está no aeroporto, no restaurante, e as pessoas, são uma família inteira, cada um com o seu tablet, com o seu smartphone, e um mandando mensagem para o outro. Outro dia eu assisti uma cena assim, no aeroporto. O menino falou: pai, te mandei uma mensagem agora. Incrível. E o pai é livre. Do lado. Então, isso cada vez mais me dá a certeza de que esse tema é interessante. E até o ritmo da linguagem, o modo de configuração da linguagem é alterado, né, Paulo? É alterado. É o famoso internetês, né? Aparece uma nova língua. Essa língua, ela extrapola o convívio dos colegas, dos educadores e até dos gestores de escola, né? Recentemente eu fui atender uma escola em que a menina tinha mandado um nudes, né, para a pessoa que ela estava afim, namorado, pegando. Olha, na geração C é muito difícil lidar com o corpo, porque eles têm vários simulacros, várias imagens que a gente não entende. Mas ela então manda esse nudes e o rapaz resolve transmitir o nudes para o WhatsApp da sala. E ela ficou constrangida. Então a geração C também é a geração de crítica, de competição e de, às vezes, muita crueldade com relação ao que se trata com o corpo. Ô Paulo, isso que você está conversando conosco aqui está retratado nesse livro que tem um nome bastante sugestivo de sua autoria, Coletivo Conectado? Isso mesmo. O livro, né, está sendo lançado agora, recentemente, né? Então é ainda uma coisa nova, mas a gente trabalha os vários Cs, sabe? Para isso foi feita uma pesquisa enorme sobre o que tem de ser de ponta a ponta do dicionário, né? Então, a convergência, né, a capacidade de comunicação, porque como conviver com essa geração? Fazendo essa geração mais companheira e indo na essência da palavra, é o quê? Comendo pão junto com ela, ou seja, tentar conviver e entender onde eles estão nas comunidades cibernéticas e trocar informação, né?
partilhar com eles. É um novo jeito até de ser igreja, de ser religião, de ser... É uma nova forma, é um novo tempo, e a gente precisa estar linkado com isso. Nesse sentido, o público-alvo é para quem não é da geração C ou também? Como é que você pensou mais nos professores, nos pais, nos próprios adolescentes e jovens dessa geração? Olha, eu acredito que um livro não nasce do nada. Trabalhando em várias redes de educação, né, inclusive nós nos conhecemos numa delas, né, Edvar? Em várias redes de educação, os pais, depois das palestras, solicitavam o livro. E depois também os professores. Então, esse livro nasce de uma demanda de formação continuada, tanto para pais quanto para professores. Uhum. E no livro, ou pelo menos nos seus estudos, você percebe assim, com clareza, as qualidades, as coisas positivas que essa geração traz, mas também os seus limites para que eles possam ser trabalhados? Como é que é? Nós temos o paralelo. A primeira parte do livro, os primeiros, são 21 capítulos. A ideia é trabalhar 21 capítulos para retratar um pouco até agora o que foi o século XXI. Tá? Ah, que interessante. Então, assim, 12 capítulos são dedicados à problemática, aos problemas mesmo. Uhum. E 11 são para apontar soluções. Por exemplo, como se comunicar. Né? É possível que o pai... será que o pai conversa com o filho na rede social dele? Lá no Facebook mesmo, onde tem várias imagens da filha, do filho lá. Então, essa tentativa de criar a comunicação é boa, a convergência, o contato. Então, sempre palavras com vocês que dão sinais de como lidar. Ninguém tem fórmula, mas sinais a gente pode apontar. Eu já fiquei com vontade de ler, viu, Paulo? Legal, né? Mas nós vamos Que fazer bom. assim, um breve intervalo na nossa conversa. Mais rapidamente a gente volta. Ana. Legal. Daqui a pouco nós voltamos com mais bate-papo sobre a geração C. Não saia daí. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre a geração C. A fluência nos meios digitais pelos jovens não é por acaso. Pesquisas apontam que eles chegam a trocar em média 3.300 mensagens por mês. Esses números não podem passar despercebido pelos professores. Com o mundo conectado, se transformando e transformando o comportamento dos jovens, será que eles e os professores já conseguiram encontrar uma forma de lidar com a atitude dos jovens da geração C? Breno tem 15 anos e, como boa parte dos adolescentes da sua idade, usa bastante a internet. É através dela que os jovens se relacionam com os amigos e familiares, estudam e se divertem. A gente às vezes usa para estudar, às vezes a gente dá uma escapada, a gente fica vendo vídeos na internet, às vezes a gente quer rir. Hoje em dia ninguém pega mais livros, essas coisas. Todo mundo que quer saber de alguma coisa, eu, por exemplo, sou assim. A pessoa me perguntar como é que é tal coisa, eu vou, pesquiso no Google e acabo que eu só uso a internet. O adolescente faz parte de uma geração que já nasceu conectada. Consegue, inclusive, usar mais de um meio de comunicação ao mesmo tempo. Mas isso não é motivo para considerar o uso exagerado. Passar do limite não, porque eu sou muito tranquilo com essas coisas. Eu não caso confusão, tem gente que caça confusão na internet. Eu só fico pra curtir mesmo. A mãe de Breno foi aprendendo na prática como entender a relação do filho com a internet e educá-lo em meio a tanta tecnologia. Eu tive que me adaptar porque, de início, as professoras pedem para ler muito, pegar nos livros. E todas as vezes que tem um trabalho, a maioria das pesquisas tem que ser no Google. E é pensando em ensino consciente dos usos das tecnologias e melhorias na didática que este colégio de Belo Horizonte prevê em seu plano pedagógico aulas e trabalhos conectados. A escola nos fornece um laboratório muito bom, os próprios aplicativos em celulares também nos ajudam bastante, então isso a gente consegue diversificar o ensino utilizando essas tecnologias. Eles conseguem acessar o que foi trabalhado em celular, em casa, e isso cria um estudo contínuo deles. E eles acabam gostando disso, porque o celular é muito acessível para eles, né? Hoje, os jovens brasileiros nascidos na era dos smartphones representam 2% da força de trabalho do país. A estimativa é que até 2020 o número chegue a 20%. Tanto o laboratório quanto em sala, quando a gente trabalha com tecnologia, eles ficam muito mais engajados. Eles gostam, se você coloca, por exemplo, um trabalho em grupo, eles trabalham em grupo usando o celular, o computador. Eu percebo que eles interagem mais e se apropriam mais do conteúdo. Os benefícios
benefícios do uso da tecnologia em sala de aula são muitos. Além de mais concentrados, é possível incentivar os alunos a usarem um outro lado da internet, que vai muito além das redes sociais. Quando os professores usam tecnologia na sala de aula, eles deixam disponível para a gente usar em casa. E a gente podendo acessar isso, não só em casa, mas no celular ou em qualquer lugar, eu acho isso muito bom para o nosso estudo. A gente tem mais liberdade assim, de acessar os exercícios e a matéria e com certeza a gente aprende mais rápido e melhor. Os alunos, eles acessam muito mais o material e alguns aplicativos eu consigo monitorar esse acesso, então eu percebo um universo acima de 80% de acesso e isso mostra que estamos num caminho, que é o caminho de aprimorar essas tecnologias para eles poderem se engajar ainda mais nos estudos. Então, Paulo, como a gente acabou de ver na matéria, qual que é a importância da gente usar a tecnologia na educação dos jovens? Olha, a geração C precisa de contexto, né? E linkar com o contexto que ela está vivendo é fantástico. A gente faz experiências com jovens aí, através de aulas de sociologia e filosofia, em que eles têm que produzir videoaulas com o seu celular. É possível garantir a atenção do jovem, da criança, utilizando os aparelhos que eles têm, o tablet, o celular. Algumas editoras mais avançadas no mercado, incompreendidas ainda por alguns pais, elas já lançaram, inclusive, material didático já no tablet e no celular. Voltado para essa geração. Voltado para essa geração, sabendo que ela, com 2 cliques, ela chega onde ela quer. Agora, resta saber se a informação que ele recebeu pode se tornar efetivamente conhecimento. E esse é o papel do educador. Do educador que tem que estar aberto a lidar com essa nova geração. E aí, Paulo, que eu gostaria de dar continuidade a esse mesmo assunto. Em que sentido, no seu modo de pensar, nas suas observações e pesquisas, a família, a escola e a sociedade estão, vamos dizer assim, aprendendo, sintonizando, se adaptando, se preparando para essa geração que está aí? Nós vivemos um compasso, e também com o compasso. Essa conexão entre aquilo que a família, a escola e o próprio adolescente ou a criança vive, exercita nesse convívio, é complexo. Contudo, quando fecha-se uma parceria, e já existem hoje empresas que têm rede social fechada para a escola. Exemplo, e são empresas avançadas, né? Seu filho está brincando, de repente você recebe no seu celular uma foto dele brincando na escola. Traz um sentimento de segurança, de alívio, né, para quem está trabalhando e para o filho também saber que o pai o contemplou. Né? É um novo tipo de contemplação com relação a essa geração C. O que precisa? Precisa de contato, precisa de conversa. É necessário que os pais também deixem só de exigir da escola ou terceirizar os seus filhos para a escola e estabelecerem novos contatos com quem educa. Para conversa mesmo, e essa conversa tem que ser presencial, né? Para tentar criar uma estratégia de fazer com que aquela criança, aquele jovem se sintam confortáveis no contato que vão ter, né? E em termos de sociedade e na família, você também tem alguma análise semelhante assim, a esse descompasso? A família precisa, a família, ela é imigrante digital e o jovem é um nativo. Então, o pai não sabe ainda mexer no seu celular, o filho pega sem paciência e fala, deixa que eu faço. A família ainda está no nível do manual de instrução e o jovem, ele é empírico. Ele pega o celular e ele quer fazer contato, ele já não tem medo da tecnologia. Então, a família tem que se aproximar da tecnologia. Falar em tecnologia, vamos fazer uma breve intervalo, uma pausa, porque nós queremos ver o que os internautas estão nos falando sobre esse assunto. Muito legal. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso quadro hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. Primeiro, o sistema induziu crianças, jovens e adultos a aderir ao uso do celular em tempo integral. Agora eles querem que voltemos atrás. Segundo comentário, ficar sem internet é tão péssimo, você se sente isolado do mundo. E o terceiro e último, constatando cada dia mais que é quase impossível sobreviver sem internet. Então é preciso dosar. Eu acho que aquele mito
de Ícaro ensina isso. Nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que a tecnologia nos permite para comunicar e aquilo que Então não é o que nós vivenciamos ficou obsoleto. Nós temos algo a contribuir com essa geração, é isso? Muito, inclusive fazer aquela rodinha em volta da lareira, do fogão de lenha, né? Bater um papo, tocar uma viola. Esses jovens precisam um pouco da fogueira, dos acampamentos. A geração C tem um material muito rico na mão, né? Mas tem que saber usar. Você tem lá, lógico, você tem o lado negativo aí dessa mandar mensagem. Você está do lado do pai mandando mensagem, mas também tem vários benefícios, né? Desse uso. Facilita muito. Imagina um show. Seu filho está em um show. De repente, né, o pai não dorme enquanto o filho não chega, a filha, independente da idade, viu? E aí, o que acontece? Troca essa informação, você já alivia, já sabe que ele está chegando. E também tem, né, esses grupos em WhatsApp, por exemplo, que às vezes até atrai, né? Marca encontro, exatamente. né? Por exemplo, tem grupos de família que às vezes eu não converso com o tio que mora longe, todo mundo está ali conversando o dia inteiro, às vezes, né, também aproxima. Às vezes pode distanciar, mas aproximar também, Cria-se né? uma comunidade, né, para estabelecer contatos que antes a gente só fazia em casamento ou velório. Né? Assim, com essa tia, nossa, você cresceu, cria-se um novo contato. É preciso educar essa sociabilidade, porque também muita gente, às vezes, manda tanta mensagem. Quem está escrevendo um livro, por exemplo, não tem tempo de ficar respondendo todas. E isso depende do equilíbrio de cada um. Mas eu queria que você falasse, você falou do tempo aí, né? Essa instantaneidade, né? Tudo vem assim, ao alcance de 2 toques. Essa geração não fica muito ansiosa com o nosso ritmo, não? É incrível como que a juventude e a criança isso, hoje... Porque educar, você sabe muito bem que custa, né? Leva tempo você ler um livro, você refletir sobre ele. Essa geração consegue ler um livro realmente? Olha, a defasagem de livro é muito grande. Outro dia eu estava na aula de filosofia em que eu perguntei, né, sobre uma pequena frase do Kant e o menino disse que não concordava. A rigor, para não concordar com Kant, deve demorar uns 30 ou 40 anos, né? Mas ele já não concordava, ou seja, falta contexto. Texto fora do contexto é pretexto. E essa geração, infelizmente, abandonou um pouco o texto, o livro. Paulo Freire dizia que a gente lê o livro e lê o mundo. Acho que eles estão lendo o livro pouco, estão tentando ler o mundo sem a leitura e fica equivocado. E a gente que é educador, percebendo isso, que experiências estão dando certo de educação para essa geração? Por exemplo, tem como fazê-lo se encantar com o livro? Ou o livro realmente já venceu a sua etapa na humanidade? O livro é sempre encantador, né? Folhear um livro, tomar um café, conversar com as pessoas que estão ali também no livro. Por isso é importante que essa juventude faça conexão com a biblioteca, que ela consiga entender que a cátedra não passou. Estão substituindo a cátedra pela comunicação cibernética. E, na verdade, o professor é aquele que ajuda no contato, solicitando Machado de Assis, mesmo que doloroso e árduo de ser lido, né, convidando as belezas de Rubem Alves, nos convidando para apreciar a Mário Quintana. Só que essa juventude precisa ser estimulada e motivada a isso. Né? Então, quando a gente consegue retirar dos recursos por um momento e depois solicitar que ela vá ao encontro do seu aparelho e faça uma releitura disso, fica muito lindo. Ô Paulo, estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença e sucesso do livro. Obrigado a vocês, viu? E o livro está à disposição, tá, Ok. gente? Mais do que o livro, diálogo. No programa de hoje, refletimos sobre as características da geração C e seus desafios para a educação. Buscamos compreender as mudanças provocadas na vida de quem está sempre conectado na internet, nas redes sociais, nova relação espaço-temporal, relacionamentos virtuais, nova forma de encarar a vivência da sexualidade, o ato de aprender, pesquisar, organizar o pensamento. Vimos que diante desse novo cenário configurado pela geração C, a escola precisa repensar seu currículo e suas práticas pedagógicas. E para inteirar-se dessa temática, sugerimos o livro do professor Paulo Henrique, Coletivo Conectado. Você
pode rever esse programa e todos os outros, acesse a página da PUC TV Minas no YouTube e você encontrará todos os nossos programas disponíveis. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!